A paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 30 de outubro de 2024, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Riman de rebose, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi uma oração de Neemias. Neemias, ele pediu o favor do Senhor. Ele pediu para que os olhos do Senhor estivessem atentos à sua oração. Na verdade, isso é uma expressão bíblica. Que os teus ouvidos estejam atentos à nossa oração. É dizer, Senhor, ouve a minha oração. Responda. Porque quem ouve, ele dá uma resposta. A resposta pode ser imediata. Ele pode dizer, espera mais um pouco, aguenta mais um pouco, vai por esse caminho, por aquele, mas sempre tem uma resposta. O não também é uma resposta. Muitas das vezes queremos algumas coisas que Deus, ele diz, não, isso não é para ti, eu tenho algo melhor. Então ele pediu para que o Senhor ouvisse a sua oração. E por que ele pediu? Porque Neemias estava triste. Neemias estava num país estrangeiro e ele recebeu a notícia de que o seu povo tinha sido levado cativo. As portas de Jerusalém, os muros, haviam sido queimados a fogo. Creio que muitos de nós já vimos na televisão, nos filmes antigos, que as cidades tinham muros, tinham portões. Era uma maneira de proteger a cidade, de controlar o fluxo de pessoas, de mercadorias. Era mais fácil para se proteger dos inimigos. Numa determinada ocasião, os muros intactos, as portas fechadas, ninguém entrava, ninguém saía. Quando uma cidade tivesse com os muros quebrados, as portas destruídas, simbolizava uma cidade que estava sem segurança, que o inimigo poderia entrar, penetrar a qualquer momento. Significava uma cidade que foi derrotada pelos seus inimigos. E era isso que estava acontecendo com o seu povo. E ele ficou triste. E nesse momento ele sentiu o chamado de Deus. Porque todo aquele que tem chamado, ele quando vê uma injustiça, quando vê o povo sofrendo, chorando, padecendo, ele se levanta para fazer alguma coisa. Porque ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus que pode todas as coisas. E porque Deus colocou uma semente de serviço. O Senhor Jesus diz que aquele que quiser ser grande, que seja servo. Todo aquele que tem chamado tem o espírito de serviço. Ele nasceu para servir, para se sacrificar pelos outros. Ele nasceu para ser fonte. Por intermédio da vida dele, outras vidas são alimentadas, são saciadas. Quando você sabe quem você é em Deus, você não se acovarda diante do sofrimento do teu próximo. Você se levanta, faz alguma coisa. Quantas pessoas oram por nós em silêncio sem a gente saber? Há pessoas que olham para ti, olham para a tua vida, vê o que tu estás a passar. Sem te dizer alguma coisa, eles intercedem por ti, porque eles sentem essa cobrança da parte do Senhor.
Eles sentem a necessidade de se levantar para fazer alguma coisa em prol de outrem. Então Neemias queria fazer alguma coisa. Ele queria ir para a sua cidade, restaurar os muros, levantar os muros, colocar as portas. Ele ficou logo angustiado. O chamado nos faz ter empatia, compaixão pelo próximo, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de serviço. Mas ele não podia fazer nada sem a graça, sem o favor de Deus, porque a palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Então ele orou a Deus para que a graça de Deus estivesse com ele. Neemias era copeiro do rei. Ele servia ao rei. Andava ao redor do rei para servi-lo. Ele trabalhava para o rei. Ele tinha a possibilidade de ter uma proximidade, um privilégio. Porque quando alguém trabalha para o rei, para a realeza, tudo que ele for fazer tem que ser com autorização. São pessoas que estão debaixo de vigilância constante por causa dos golpes de Estado, por causa dos atentados. Um copeiro do rei não pode simplesmente um dia à noite sair por aí de madrugada e depois entrar no castelo. Não pode simplesmente desaparecer por alguns dias. Vão achar que ele foi se aliar com os inimigos. Porque os reis têm inimigos, principalmente nesse contexto, nessa era, que as lutas eram assim acirradas, era olho por olho, dente por dente. Então ele precisava da carta branca. Na verdade, para ele se deslocar, ele precisava mesmo de uma autorização por escrito. Ou seja, ele orou pedindo para que Deus fosse com ele, para que a graça do Senhor estivesse com ele, para que ele conseguisse o favor do rei para cumprir a missão, para cumprir o chamado, para ir para a sua cidade, reconstruir os muros. Tudo que nós precisamos para dar certo nessa vida é o favor de Deus, é a graça. Quando a graça de Deus está por perto, as coisas fluem, os milagres acontecem, nós somos favorecidos. Nesse contexto não haveria nenhuma possibilidade. O rei notou, e olha que ele nem falou nenhuma palavra. Vejam como é que a graça de Deus é forte. Quando ele foi servir o rei notou que ele estava triste e perguntou o que se passava. Ele não precisou abrir a boca. A graça faz tudo. A graça adianta o processo. Foi o rei que perguntou o motivo da tristeza e ele se abriu com o rei. A graça faz as pessoas perceberem aquilo que ninguém percebe. A graça nos torna destacados. Porque o brilho que há em nós não pode ser apagado, não pode ser ofuscado. Nós somos notados em qualquer lugar onde estivermos por causa da graça de Deus. A palavra do Senhor diz, João Batista disse que o homem não pode receber nada se não lhe for dado do céu. Tudo que nós precisamos vem do céu. Tudo que nós precisamos vem de Deus.
Muitas das vezes damos tantas voltas e voltas e curvas, andamos em círculos, labirintos, quando deveríamos dobrar o joelho e pedir a graça do Senhor. Quando você tem a graça no meio da multidão, você se destaca. No meio da multidão, a tua luz, ela brilha. Onde você coloca os teus pés, aquele lugar torna-se abençoado. Onde você coloca as tuas mãos, as coisas fluem, prosperam, as coisas acontecem. Porque a graça do Altíssimo está sobre nós. Todos nós temos demandas, temos desejos, temos sonhos, projetos e inquietações, limitações, problemas e mais problemas. E nós precisamos da graça do Senhor para conseguir vencer, para conseguir reconstruir aquilo que foi quebrado, foi destruído. Assim como Neemias, para a reconstrução, restauração da tua vida e da tua família, você precisa da graça. Aquilo que se perdeu, você vai conquistar com a graça de Deus. Aquela porta que você tem batido, só vai se abrir com a graça de Deus. Vamos clamar que o favor e a graça do Senhor estejam sobre nós e sobre a nossa casa. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos porque tu és um Deus maravilhoso, porque tu és um Deus santo, porque não há outro Deus além de ti. Só tu és digno, Pai, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Toda a honra e toda a glória, Pai. Nós queremos te render honras e glórias e louvores, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma vez estarmos aqui, na tua santa e bendita presença. Obrigada, Deus, porque quando nos reunimos, os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. O Senhor tem feito milagres, prodígios e maravilhas no nosso meio. Nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, perdoe as nossas falhas. Nós não somos perfeitos. Nós pecamos contra ti, ó Deus, mas tu és um Deus de misericórdia. Lava, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nos purifica, nos santifica, Pai. Nós não temos como esconder as nossas falhas e iniquidades, porque o teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, lave a nossa alma, tira todo o peso, tira toda a culpa. Tudo que é em nós, ó Pai, que não provém de ti. Senhor Jesus, nós clamamos nessa noite. Assim conforme o Senhor foi com Neemias, o Senhor favoreceu o seu servo para cumprir a missão. Para fazer a tua vontade. O Senhor sempre favoreceu os seus servos e seus profetas. Favoreça-nos também nessa noite, Pai. Tem tanta coisa que nós queremos conquistar. Temos tantos projetos, Pai. Tantas lutas, tantas batalhas. Temos tentado, Deus, com a nossa força, mas não funcionou. Não funcionou porque não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito, é pela tua graça, é pelo teu toque. Apenas um toque, ó Deus, e tudo é renovado, transformado, as portas se abrem, milagres e prodígios e maravilhas acontecem.
porque o Senhor é o Rei da glória. Ramande Kerebo, o Senhor é o Rei de todo o universo, todo o joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Rimande Kerebo, todos obedecem. Quem não obedecerá? O Rei da glória. Ó Deus, então faça. Ramande Keremande Kerebo, que as coisas, ó Pai, venham cooperar para o nosso bem. Ó Deus, a tua palavra diz que o teu povo será cabeça e não cauda, estará em cima e não embaixo. Remove esse espírito de fracasso. Um fracasso atrás do outro, uma derrota atrás da outra. A tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, anuncia a nossa restauração, a nossa bênção, a nossa cura, a nossa libertação, o nosso livramento. Anuncia nessa noite, Pai. Oh Deus Emanuel, Deus conosco. O Deus que estará sempre conosco. O Deus que estará sempre do nosso lado. O Deus que não nos deixará. O Deus que não nos abandonará. O Deus que é Rei eterno. Deus, favoreça-nos. Favoreça-nos, ó Deus, a tua palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Todos os dias, Pai. Que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu favor esteja conosco, Pai, para que possamos alcançar lugares mais altos. Senhor, nós sabemos que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Que tudo aquilo que o Senhor preparou é maravilhoso, é tremendo. Alinha, Deus, a nossa vida, as tuas promessas. Nós queremos viver as tuas promessas, Pai. Deus, o Senhor conhece o desejo de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Começa a tocar um por um nessa noite. Comece a visitar. Envia o teu anjo, Deus, para abrir as portas. Para quebrar as barreiras, as muralhas e as fortalezas, para trazer a resposta, Deus. Que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles desejam, que eles procuram. Alguns estão lutando há tantos anos e continuam fracassando. As portas continuam fechadas. Tu és um Deus de milagres. Abre essa porta, Deus. A porta de emprego, a porta do negócio, a porta da formação, a porta de casamento, a porta do ministério. A cura, a libertação da família, do esposo, da esposa, dos filhos. Aquele sonho, Pai, que ainda não foi concretizado. Deus, nós vamos tentar novamente, agora com a tua graça, agora com a tua presença, e cremos que vai funcionar.
Cremos que vai dar certo, assim conforme o Senhor favoreceu o seu servo Neemias. Ramande que rebo, Pai, toca em pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar, conforme o Senhor tocou no rei Ramanderbo para ajudar o teu servo Neemias. Toca também, Pai, em todo aquele que pode nos ajudar, que pode abrir uma porta, que pode dar uma mão, que pode dar um conselho, uma estratégia. Raba, talvez a estratégia que nós precisamos, o Senhor colocou no coração de alguém. Alguém já passou por aquilo, alguém tem experiência. Raba, levanta, Deus, aqueles que vão somar, aqueles que vão ajudar, aqueles que vão segurar nas nossas mãos para nos ajudar a prosseguir, Jesus. Remande, rebasse, que reba. Pai, aquele que precisa de uma provisão financeira, levanta, Deus, ajudadores, auxiliadores, Ramande que rebo, para ajudar no que for necessário, Deus. Nos conecta, nos linka com as suas certas, as suas destinadas a nos ajudar no alcance das nossas promessas. Porque a tua palavra diz que mais vale dois do que um. O nosso Deus é o Deus da unidade e da força. Talvez vamos alcançar com a ajuda de mais alguém, como foi com Neemias. Então nos conecta, Deus, a essas pessoas. Raman de rebo, os ajudadores do nosso destino. Riman de rebo, e afasta, Deus, todos aqueles que são bloqueadores de destino. Raman de rebo, todos aqueles enviados pelo inimigo para trazer desgraça, derrota, para fazer a nossa vida ir para trás, retroceder. Raman de, para trazer vergonha, Deus. Remova do nosso caminho todo laço preparado. Raman de rebo, corta o laço, quebra a lança, Deus. Raman de rebo, Senhor Jesus, abençoa o teu povo com promoções no trabalho, com crescimento financeiro, raba, com restauração no casamento, com curas, com milagres, prodígios, maravilhas. Ramande que remande, levanta empresários, empreendedores, remande que vão revolucionar essa nação. Porque a tua palavra diz: eu honro aqueles que me honram. Honra, Deus, aqueles que têm te honrado, aqueles que têm buscado, que têm depositado a sua confiança em ti, Pai. Não permita que sejam confundidos e envergonhados, porque o Senhor é a nossa fonte. Remandrebo, tudo que nós precisamos, nós vamos buscar em ti, Deus. Senhor Jesus, resplandeça o teu rosto sobre nós nessa noite, Pai, e nos dê paz, aquela paz que excede todo entendimento, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Deus, que toda a ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Pai, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.